Convidando o Maurício aqui, será que vai? Bem-vindo, galera, bem-vindo, galera. Vou convidar o Maurício aqui pra gente começar. Sejam bem-vindos, Gustavão. Bem-vindo, galera, bem-vindo, galera. Convidar hoje a maior referência da carnívoro aqui, pra gente trocar uma ideia de carnívoro. Quem tem dúvida hoje aproveita, viu? Que o cara é brabo. Vou chamar ele aqui de novo. Prepara a dúvida aí, já prepara a pergunta. Bem-vindo, galera. Pessoal entrando. Tô só convidando o Maurício aqui, galera. Estou. Não está conseguindo participar. Por quê, amigo? Amigo? Que passa? Que passa, amiga, irmão? Caceta. Porra, saí do caralho do WhatsApp aqui, né, velho? E aí, galera, vocês estão animados com essa live? Achei que não ia dar ninguém na live. Já tem 5 pessoas aí, tá ótimo. Já me surpreenderam muito. Tô só tentando colocar o Maurício aqui na live pra gente começar. Não tá indo, velho. Não tá indo, cara. Todo mundo que tá entrando aí, seja bem-vindo, gente. Vamos falar de carnívora, vamos falar com quem sabe, com quem tá na carnívora há quase 10 anos. Boa noite. Como Maurício aqui, o que está dando de errado? Quem hablas? Vamos falar com Mauriciones, o DJ surfista, uma das maiores referências de carnívoro que nós temos aqui. Aí vou aceitar ele aqui agora. Deixa eu ver se vai, deixa eu ver se vai. Foi? Acho que foi. Eita, peraí. Calma, a câmera aqui acho que tá virada. Agora. Aê. Estamos apanhando aqui, hein, Maurição? É. Boa noite, boa noite. E aí, meu irmão, como é que tá? Beleza? Beleza? Tudo jóia. Tudo top. Finalmente saiu o horário, né? Eu Deu vou certo. desativar só os comentários e a galera vai ter que botar as perguntas na caixinha de pergunta aqui, tá? Tem uma bolinha com a caixinha de pergunta, faz a pergunta pra gente focar na live. É só uma horinha, é um bate-papo descontraído. Primeiramente, Exato. já começar aqui agradecendo Maurição, né? Eu não sei se você sabe, mas eu já te sigo há muito tempo, há muitos anos, sou teu fã, admiro muito teu conteúdo. E, porra, pai, esposo, trabalhador, tá aí na correria do dia a dia. Quinta-feira à noite, 8h30, tá fornecendo aí uma horinha pra gente bater esse papo. Mauricião, brigadão, irmão. Valeu mesmo. Valeu, eu agradeço o convite também. Eu não vim conhecer, né, você pelo podcast de Antônio, né, que você fez com ele, então, seu depoimento. E aí eu achei muito bacana lá seu perfil, sua história e principalmente sua empolgação. Falando e tal, naquela descoberta, o que eu senti justamente lá, desde 2017, não, 2017 não, 2015, né? Na verdade, foi a primeira mudança, o primeiro clique, né? Que foi sair do mundo das tranqueiras para uma dieta paleo, uma dieta mais limpa, né? E depois com a paleo, mas a empolgação sempre era a mesma, e discussão, quando deixava falar, enfim, era incrível mesmo a mudança que a gente percebe, né? E querer espalhar isso para todo mundo. E você mais ainda percebendo, né, no seu dia a dia, principalmente no esporte, né, que é algo que com certeza foi um divisor de águas. Então isso aí é muito bacana. Eu lembro de Medeiros também no início, quando ele começou a postar a experiência deles, eu falei, tá um cara que realmente vai sentir na pele os benefícios, né? E foi o Todo mundo que Medeiros, viu? resolve. Foi por causa do Medeiros que eu comecei também. Vi os documentários dele, vi as entrevistas dele, eu já treinava, falei, cara, eu vou testar, eu vou testar. É, Pra gente entrar aqui, eu quero que você se apresente, né? Seu nome, de onde você é, tudo. Fale um pouco de você, se você se sentir à vontade, lógico. Mas eu tenho uma pergunta, uma curiosidade minha, eu queria que você começasse respondendo, né? Quem é o Mauricião é. e por que DJ surfista? Se eu te chamo de Ah, DJ, se eu te chamo de surfista, se eu te chamo de DJ surfista. boa. Então, me chamo Maurício Lima, né? Moro aqui em Salvador.
Nasci e moro aqui desde sempre, então sou da década de 70, né? Nasci em 78, estou com 48 anos. Sou analista de sistemas, né? É o meu ofício aí já desde 2001, foi quando eu me formei. E sempre trabalhei na área, mas gostei muito. Aí o DJ começou justamente porque eu sempre, desde guri, gostava de música eletrônica e ficava lá com a fita cassete, ouvindo a rádio para poder gravar as músicas e tal. Mas isso aí era o CD eu só fui conseguir depois de muito tempo e sempre foi muito caro. Enfim, resumindo, em 99 eu descobri o Napster, que era o primeiro programa de música que tem para poder baixar. Eu, como já trabalhava com internet desde 80, não, de 96, e aí eu tinha acesso, né, a conexão mais rápida e tal. E aí comecei a baixar todas as músicas que eu queria, de boate e tal. E aí eu fui fazendo um repertório bacana, e aí eu comecei a gravar meus CDs, aí brincando, eu toquei, cheguei a tocar um tempo, comprei equipamento, fazia umas festinhas, mas nunca fui profissional. Mas sempre gostei de como hobby. Eu ainda gravo até hoje, eu estava me contabilizando, já gravei mais de 500 CDs, tem lá no meu blog, trocentos estilos diferentes, eu gosto de gravar, é o meu passatempo. E aí brincava com isso. Então, esse DJ veio depois. O surfista, porque realmente eu tenho uma casa de praia que eu frequento desde 86, a primeira vez, quando eu ganhei meu primeiro bodyboard, lá, o bodyboardzinho que eu comprei. E aí, desde então, eu me lembro de ficar na praia o tempo que era disponível de férias, de feriado, enfim. E isso até uns 25 anos. Aí de lá para cá, ainda tenho minha prancha aqui, mas realmente eu não tenho mais. Aqui em Salvador eu não gosto de ir numa praia, não gosto de ir na minha casa de Vilas, que é Vilas do Atlântico, aqui é uns 20 quilômetros só daqui, é pertinho, mas eu prefiro a praia de lá. O fato é que hoje em dia eu vou muito raramente, né? Mas a vida inteira realmente foi surf, então. E na época tinha um bate-papo, hoje em dia a gente tem, enfim, Instagram e outras coisas aí, WhatsApp. Na época era o Mirk, que era um bate-papo em modo texto que você digitava, bem, bem simples assim, mas era muito bacana e bem interativo. E tinha que escolher o apelido, então o apelido foi surfista, né? E o Mas, DJ, depois veio o hobby ali no início dos anos 2000, e aí eu falei, vou juntar as duas coisas, e aí acabou ficando o nome meio esdrúxulo. E aí, para completar, né, depois, quando eu comecei a estudar em 2015 sobre saúde, aí você vê o perfil de DJ surfista, e quando entra lá, só tem estudo de arquetipo científico, aí ninguém entende nada. o cara do TI, o nome do Instagram é Jay Surfista, ele fala de dieta saudável, carnívoros. É. De vez ou outra eu posto um CD ali que eu fiz, que eu gravei e tal, mas realmente a rede social eu só comecei realmente a postar coisas porque eu queria divulgar compartilhar, né, minhas experiências, o que eu estava descobrindo de evidências e principalmente depois que começou a funcionar para mim, aí peraí, eu só fui começar a estudar depois que eu vi que realmente eu já tinha perdido 15 quilos, né, do total eu perdi uns 30, eu acho. Resolvi, eu já bati 115 quilos, então eu já tive estatose hepática, diabetes, um combo de síndrome metabólica eu tava em mim, né, porque minha vida sempre foi muito insana em relação à compulsão de tudo, né, comer e beber para mim era E é, o você, mergulhando na jaca. Então, quando eu fiz essa mudança, que eu consegui equalizar isso, recuperar minha saúde de uma forma tranquila, porque eu nunca fiz dieta, porque as pessoas, a maioria, já tenta de tudo. Eu, na verdade, nunca tentei de tudo e de nada, porque eu não tenho paciência para pesar nem nada do tipo. Então, quando eu vi que consegui adequar isso sem esforço e comendo que sem passar fome, comendo o que eu sempre gostei, então eu falei, por aí, eu tenho que compartilhar isso porque outras pessoas com certeza são iguais a mim e dá para resolver, dá para conciliar e é uma mudança de vida. Então, e por eu ser da área de TI, só finalizando, quem é você para poder estar falando de saúde? Então, por isso que eu me policiei sempre a tudo que eu falo, qualquer referência, qualquer frase, eu tenho a fonte que eu tiro, né? Qual é o livro, qual foi o estudo, qual foi o pesquisador que disse isso para poder, justamente, tanto que até hoje eu nunca sofri processo, não teve nada, porque eu tenho tudo baseado, não estou inventando as coisas da minha cabeça. É claro que tem um artigo ou outro, tem uma opinião minha que eu formo de vez em quando, mas 99% do que eu divulgo já existe aí, eu só estou facilitando e entregando para as pessoas que, na maioria das vezes, nunca ouviu falar sobre a maioria dos estudos. E é o que eu vejo hoje nas redes sociais, milhões hoje de perfis falando, inclusive, de dieta carnívora, mas praticamente nenhum cita nenhum estudo, nenhuma evidência de nada, é só dicas para prática e tudo, que é interessante, mas quando chega quer apertar assim, de onde é que você tirou isso aí? Funciona mesmo? Alguém já teve essa loucura de testar antes? E aí é o que eu consegui angariar aí mais de você tem o e-book, você viu que era uma pancada de evidências de todos os tipos e qualidades, mas que realmente são uma coisa nova, uma coisa velha e perfeitamente segura
para poder a gente testar e usar como estratégia nutricional, tratamento de doença, estilo de vida, enfim, qualquer O que eu meta vejo, que tiver. você mesmo sendo um cara low profile, né? Porque você não está divulgando a sua vida pessoal ali, nem nada. Você conseguiu atingir o pessoal, o seu perfil tem um alcance muito bom, provavelmente um público muito nichado. E eu É, queria entender um pouco desse storytelling. Eu separo algumas perguntinhas aqui justamente para isso. Você começou por algum motivo específico? Você já deu um briefing aí, né? Que você estava acima do peso, tinha diabetes, tudo. Eu vou deixar linkado para você continuar falando isso justamente, porque você é um cara muito acadêmico. Você traz os estudos, você mostra esses estudos, traz estudos comparativos, que é o que me chama muita atenção. Eu reposto muito o seu conteúdo quando você posta lá, né? E eu vejo você trazendo um estudo, um artigo acadêmico, um estudo comparativo ali, mostrando a história, tudo. Então, assim, você começou por que a carnívora? É um problema pessoal seu, de uhum. saúde seu, e você sendo esse cara acadêmico, estudioso, você começou a compartilhar isso na rede social, mesmo sendo low profile, porque você realmente queria impactar a vida das pessoas e queria compartilhar aquilo que você estava vivendo e estava tendo como resultado. Basicamente isso, porque eu sou analista de sistema, então minha linha de pesquisa e tudo sempre foi, na verdade, leitura mais técnica e tal. É, eu já tinha, na verdade, só basicamente técnica. Eu nunca nem fui de ler livro nem nada do tipo, né? Comecei minha vida de leitura ali justamente por causa da nutrição. É, eu já vinha, na verdade, lendo um pouco sobre filosofia, estoicismo e tal, aí já tinha me despertado outra coisa, aí eu tinha dado o start lá em 2015. E quando eu comecei justamente a ter esses muitos benefícios, eu me senti, começa aquelas perguntas ainda mais. Em 2015, então, quando eu comecei a comer gordura e ovo todo dia e tal, aí em casa, alguns amigos vão morrer, ter câncer, enfim. E eu ficava também assim, pô, será que eu vou mesmo e tal? Eu tinha aquela preocupação, eu tava lendo já alguma coisa, mas não tinha aquela certeza. Então, eu nunca gostei de ficar assim em nenhuma situação. Então, eu falei, eu tenho que saber responder, porque primeiro eu vou parar e largar isso tudo, então eu vou conseguir explicar é, é, de forma adequada para as pessoas se tranquilizarem ou até realmente quiser aderir e fazer os testes. Então, foi aí que teve esse start. E só depois que realmente eu vi que o negócio funcionava de algum jeito, porque eu que era e depois eu que me tornei, eu falei assim, isso aí funciona, não tem jeito. Agora resta saber se isso é sustentável, se vai dar algum problema ou não. Então, minha motivação foi exatamente essa. E eu tive esse cuidado justamente porque eu vou começar a falar de uma coisa que envolve saúde, então eu não posso estar inventando loucuras aqui, protocolos mágicos e nada do tipo, porque justamente posso causar prejuízo. Então eu sempre tive muito esse cuidado. Aí eu comecei a fazer realmente a leitura e lia muito, é, inicialmente, né, artigos não só estudos, né? Estudo eu comecei a entender, até hoje eu não sei muito sobre estudo, né? Eu sei mais do que um leigo normal, mas é mais de ter contato, de tanta leitura, você acaba realmente entendendo mais coisas, entendendo qual é o objetivo de estudo, como é que ele é feito, se é um estudo de qualidade ou não. Isso aí, com o tempo de realmente leitura contínua, você dá para entender alguma coisa, pelo menos o básico, que é o importante para quem não é um profissional, né? Eu não vou tratar ninguém, eu não sou médico, nem pretendo ser nem nutricionista, então. Tá dando dicas, compartilhando ali o que você está Exatamente. vendo, Mas tranquilo. o básico para você se blindar das notícias fake news aí sobre nutrição que a gente vê todos os dias, e principalmente você filtrar profissionais da área de saúde que vão lhe atender, isso aí eu achei fundamental, essa ferramenta assim Isso é um superpoder, né? Informação é um superpoder. Então, quando você vê alguma balela, o pessoal falando, por mais que seja o cara com 1 milhão de seguidores, ou seja lá formado onde for, hoje em dia, para mim, isso aí não diz nada. Sim. Me diz mais quanto tempo ele se debruçou em cima daquele determinado conteúdo. Se você nunca nem testou carnívoro, eu não vou nem ouvir nem 1 minuto você falando. Uma coisa, primeiro você testar e depois, quanto tempo você pesquisou de fundamento em relação a ela, e aí sim eu vou lhe dar algum tempo. Mas o que eu vejo esses vídeos aí mesmo, de as pessoas metendo pau de forma apenas opinativa, baseado em estudos, o que aprendeu na faculdade, que não vê nada, e ainda diz que não tem estudos porque pesquisou só no PubMed. Então, esse é o tipo de coisa que como não tinha nenhum, hoje em dia eu tento combater, né? E como não tinha nenhum perfil na época, né? Eu comecei, minha motivação lidando foi mais ou menos essa, né? Mas como eu cheguei na carnívora foi porque em 2015 eu consegui recuperar minha saúde fazendo tudo ao contrário. Voltei pro meu peso, perdi 30 quilos, enfim, normalizei tudo. Por sorte, a gente achou o nosso médico, né, Itati, que é Adolfo Duarte, ele mora aqui em Salvador. E aí a gente, com 4, 6 meses de fazendo dieta paleo, low carb e tal, e aí a gente já fez o nosso primeiro check-up.
E aí a gente contou o que estava fazendo e tal, tirou dúvidas com ele, a gente tinha visto ele começar a dar umas 2 entrevistas, e aí viu que ele é um cara aberto e também gosta muito, é uma didática ótima, explicava tudo bem. E aí ele falou, não, eu já gosto dessa abordagem, eu trato com os pacientes também, tento incentivar Você eles a fazer. para ele porque você tava com doença específica, Não, tava com diabetes acima do peso, o que foi? não, eu já tinha começado justamente, com 4 meses a 6 meses, eu já tinha praticamente emagrecido, eu ia fazer cirurgia para roncar, eu tinha uma série de problemas, aí eu consegui resolver isso tudo, então, na verdade, eu só ia ver se já ia ter algum problema e eu continuar fazendo isso. E minha esposa, que realmente tinha algumas condições de saúde, tinha dores articulares, tinha constipação, tinha SOP, era um combo de situações que ela, sim, teve realmente remissões absurdas e completas. E Mas isso mesmo com a paleo ou com a carnívora? era low carb, isso foi em 2015 para 2016. Então a gente começou com paleo e aí depois estudando um pouco mais, viu que realmente era mais interessante reduzir os carboidratos. Só isso aí já melhorou absurdamente, que é o que a maioria das pessoas pode fazer e que se enquadra hoje em dia na dieta da selva, mais ou menos. E eu queria que você, aproveitando o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que eu falo muito isso na minha rede social. Eu não quero que você seja carnívoro. Você não precisa ser carnívoro. Você não precisa fazer uma Lion Diet, não. Só de É, você cortar os industrializados, cortar o carboidrato ruim, sua vida já vai melhorar aí 60%, até com mais. certeza. E É, você falar um pouquinho dessa diferença do que é a paleo, do que é a low carb, do que é uma carnívora, para a gente conseguir mostrar para o pessoal que fica muito vazio, fica muito vazio. Ah, dieta da sim, selva. Dieta da selva, para mim, é uma nomenclatura que criaram. Não é uma dieta realmente baseada como assim a carnívora. Se você puder falar um pouquinho disso também. perfeito. Isso aí, dieta carnívora, isso aí, a dieta carnívora mesmo tem um nome já até em periódicos, 1800, 1900, já tinha lá, Carnivorous Diet, então, Animal Diet, isso aqui. Esse termo ficou mais popular quando o Shaw Baker cunhou ele mais ou menos há 9 anos. Mas nos periódicos, nos estudos, o pessoal já falava como dieta carnívora, então, a dieta animal. Isso aí é um dos termos, né? A dieta paleo, aí é já mais ali início dos anos 2000. Bob Wolff, tinha uma galera assim, aquele Lori Cordain, que era um antropólogo também, arqueólogo, ele pesquisava muito sobre isso aí, ele que cunhou esse termo paleo, que era justamente você tentar comer como os alimentos na era paleolítica. O que existia lá, você tentava replicar hoje, mais ou menos isso, que já resolve muita coisa. E aí, a partir ali do início dos anos 2000, aí começou também Eric Westman, tem uma galera de pesquisa que começou a investigar também, justamente. Já tinha o caso de Benting do século passado, que era low carb, tinha a dieta cetogênica, que foi criada para diabetes, depois para epilepsia, em 1900. Tinha uma série e fora a carnívora, que era zero carboidrato. Então, algumas pessoas começaram a resgatar mais esses achados positivos, e aí viu que era interessante reduzir o carboidrato. E se você ficasse justamente na faixa de mais ou menos 50 gramas por dia, você era uma dieta baixa de carboidrato, que ainda já tinha benefícios bons, e mais ou menos ali, genericamente, na faixa de 20 gramas de carboidrato, você acaba entrando em cetose, então se denominava dieta cetogênica. Então, esses termos aí foi mais para poder você ganhar. Até hoje não tem um consenso exato para você classificar isso tudo, mas é mais um termo em relação a isso. Dieta da selva foi a dieta, o nome que Brandini cunhou, que Paulo Saladino, já depois que ele abandonou a carnívora e começou a se entupir de carboidrato, ele começou a fazer isso. E aqui no Brasil você batiza alguma coisa para poder normalizar. Eu não vejo problema nenhum, mas e aí cada um vai ter impactos diferentes na saúde, só que o bom disso tudo, de qualquer alternativa dessa, é você estar comendo realmente uma dieta limpa. Os ajustes finos depois, se vai funcionar, se sua insulina vai aumentar, como é que você vai lidar. Na verdade, para qualquer uma dessas abordagens aí, você depois começa e vai ter que fazer o ajuste ao acompanhamento médico ou se conhecendo para poder você alinhar onde é que você vai se enquadrar melhor nesse aspecto. Eu acho Mas é o que falou. que as pessoas entenderem isso, né? Que é para cada um também. Depende do seu metabolismo aí, desse. Exato. A única coisa certa é que você pode comer alimentos de origem animal, 99% da população, mesmo que você tenha umas raríssimas condições de saúde, tem inclusive até acho que é um inseto que se você se morder, você acaba adquirindo uma alergia à carne, que é uma coisa bem rara. Tem outra condição realmente que é mais complicada, que eu me esqueci, que você realmente precisa, é ruim você tem que ter uma quantidade baixa de gordura e mais alta de carboidrato, enfim, mas são condições de saúde que são muito raras. Então, 99% das pessoas que têm não tem esse tipo de doença, e a maioria da população mundial, pode se beneficiar de uma dieta exclusivamente animal. Esse é o ponto.
Você não vai morrer. Na verdade, o único alimento que você pode comer sempre ali é carne e água pro resto da vida, que não vai ter deficiência. E as outras alimentações aí vai depender justamente do seu contexto, como é que você está, sua saúde metabólica, para poder aumentar ou diminuir seu nível de carboidrato. Se você realmente precisa daquilo ali, se vai lhe fazer bem no treino, aí o que você vai incluir de mel, de tubérculos e isso, aquilo, cada um vai decidir sua tolerância aos antinutrientes de alguns alimentos que tem, que não são frutas. Então, essas configurações, nomenclaturas, eu não me preocuparia muito. Então, só você realmente limpar, ou seja, você tirou óleos vegetais e, e glúten da sua alimentação, você já está aí na frente de 80% da população mundial. E vai resolver a maioria dos problemas. Talvez você não precise ir nem além disso. Só que aí, quem realmente se dedica a isso e faz o teste, acaba querendo ampliar esse aspecto, que aí eu vou aproveitar e voltar para a história, que foi justamente, a gente fez a low carb paleo, já estava com a saúde no caminho direto, certo, foi lá com a Adolfo, a gente fez o nosso check-up, ele é ortomolecular, o check-up, a gente faz até hoje, esse check-up é mais de 100 exames, é um perfil nutricional, lipídico, o que você imaginar, é uma quantidade absurda. Checamos tudo, viu que estava tudo em ordem, beleza. E a gente ainda suplementava com ômega 3, vitamina D, apesar de tomar sol, dormir cedo, não sei o quê. E a gente veio acompanhando isso aí. Quando chegou 2 anos já dessa mudança, a gente já estava com a saúde, pelos parâmetros ali normais, acima dos valores de referências, assim, em termos de otimização, estava tudo ok. E aí, em 2017, tem Sean Baker, que começou no início do ano, né, quebrar recordes mundiais, e o cara só comendo filé de costela e bebendo água e tal, aquela loucura, eu ignorei totalmente. Mas aí no final, lá para agosto, ele lançou esse desafio, criou um site chamado N Equals Many, que ele convidava as pessoas, a quem quisesse participar, fazia lá 30 dias, ou era 30 ou 90, não lembro. E você mesmo entrava, se cadastrava e botava sua experiência. O que você vai fazer dieta carnívora, como é que se você quiser compartilhar exames, enfim. Ele queria ter um questionário que só autorreferido para poder se basear quantas pessoas iam aderir àquilo ali. E bombou. Muita gente que escreveu. Aí eu aqui, Tati, para variar, que é minha esposa, ela sempre que muda as estratégias, eu vou a parte teórica e ela a parte prática. Além de cozinhar absurdamente. Nesses anos todos aí, ela fez aí mais, acho que umas 1.000 receitas de tudo, de low carb, de carnívoro e tudo. Maria, o Instagram dela do início, aí para mim foi super fácil também, em relação a esse aspecto, porque eu não cozinho nada de nada. Eu só cozinho lá ovo, carne moída, frito no filé e tá tudo certo. E graças a Deus que para mim, eu por mim como carne moída todo dia com ovo, é 99% da alimentação, carne moída de segunda, e tá tudo certo. Se vier outro prato, também tá bom. Mas então, e aí a gente pegou e falou assim, bom, vamos testar esse negócio aí. Eu falei, tá bom, bora. A gente tá na pista. E aí a gente virou, em setembro, a gente começou a fazer. E em setembro também a gente ia viajar, nossa primeira viagem para o exterior. Fomos para a Itália para conhecer Piope, por causa de um documentário que saiu com a Cima Rotra, que é o cardiologista bem famoso. Primeiro massa. Hein? Pois não fomos. A gente foi pra Itália, não comeu massa, não comeu pizza, não comeu nada, velho. Passamos uns 25 dias lá. Agora, vinho e café todo dia, né? Foi uma das coisas que a gente não abriu mão. A gente foi conhecer o Museu de Anselchis, justamente uma das zonas das Blue Zones, né? Que tem lá em Piopo, que é uma cidadezinha que fica lá no interior da Itália. E foi muito bacana. A gente conheceu tudo, mas foi uma experiência maravilhosa. E sem comer as tranqueiras, velho. Fomos lá numa sorveteria que foi eleito o melhor sorvete do mundo, mas blindou a mente, acabou. E fizemos as alternativas. E aí, uma dúvida minha, uma curiosidade, e você dá uma dica pra galera também. Foi uma opção sua. Você sabe que você poderia muito bem comer o macarrão, a espaguete, a lasanha que fosse, a pizza que fosse, comer o sorvete. Você falou da questão do álcool, é algo que eu queria comentar também sobre o álcool. Eu posso, Tati não. Tati, realmente, o glúten para ela bate quadrado em questão de minutos. Então, eu não sinto nada, nenhum desconforto, nenhum tipo, mas eu sim. Eu poderia realmente abrir mão. Hoje você considera que você faz que tipo de dieta hoje? Que é complicado a gente falar, né, dessa nomenclatura. Você se considera ainda na low carb ad eterno? Eu vou continuar na low carb ad eterno porque eu sei que eu posso dar uma escapadinha aqui, outra ali. Às vezes eu tomo um vinhozinho, às vezes eu tomo uma cerveja. Qual que é a tua visão, teu ponto de vista? Como você se posicionaria, né? Falar assim, não, eu faço isso assim dessa forma porque eu acredito Sim. nisso. Antes de explicar, só fechar aí para não ficar perdido lá. A gente fez resolveu fazer esse desafio da carnívora e
depois de 6 meses a gente repetiu os exames, né? Só que a gente fez a carnívora sem suplemento nem nada, para poder ver, ó, é só carne, água e acabou e as outras coisas. Inclusive a gente cortou álcool, cortou café, tudo para poder fazer os testes. E por sinal, todas as vezes que a gente passou meses sem café ou sem álcool, eu não vi diferença absolutamente nenhuma, em sono, nem em desespero, nada. Por isso que hoje, álcool, café e vinho, a gente sempre nunca deixou de tomar, porque os tempos que a gente fez aí, alguns meses sem nada, nem exame, nem impacto, a gente não viu diferença. Então, pra Testou, gente, né? Você testou. exatamente. Mas a gente chega lá. Então, a gente repetiu 6 exames com carnívora, comparando com nossos exames que já estavam ótimos. Então, a gente começou a carnívora não porque estava com alguma condição de saúde, porque a low carb cetogênica, eu fiquei sempre na low carb. Não cheguei para cetogênica, não ficava em trás de cetose, mas minha esposa sempre cetose alta, 4, 5, e sentia muito bem. Mas foi só para realmente fazer o teste. Aí os exames de 6 meses deram já equivalentes aos da low carb e da cetogênica, sem suplementação, sem nada. E depois de 18 meses a gente repetiu os exames e aí tava tudo melhor do que antes. E aí eu falei, bom, eu já não preciso comer vegetais, não preciso ir para feira de manhã cedo para poder sair depois lavando folha nem nada do tipo. Estou comendo bem à vontade, sem continuava. Na low carb também já não contava calorias nem nada do tipo, também funciona isso aí, não tem problema. Mas era um saco fazer vegetais, não gostar de tudo, apesar de que Tati cozinhava muito bem. Só que a outra é muito mais prática enfim, a massa muscular, eu cheguei a emagrecer muito na low carb, eu bati 75 quilos, hoje meu peso médio é 85, e comendo mais vegetais e menos proteína, enfim, para mim não funcionou. E aí pronto. A gente, ou seja, a gente começou a carnívora lá em 2017, até onde eu sei, nunca tinha ouvido aqui no Brasil ninguém falar, a gente começou a divulgar sobre isso, e a gente foi para poder tentar otimizar o que já estava bom, né? sem botar fé que realmente tem alguma mudança, mas a gente se sentiu bem melhor, e aí de lá para cá a gente não mudou. Eu depois de minha filha nasceu, vai fazer 5 anos agora, até ela nascer, aí a gente era dono da vida, então era dormir 9 horas da manhã, treinar todo dia, isso aí ficou um pouco confuso de lá para cá. Mas eu cheguei a usar, eu e ela, aquele Libre, né? Depois para fazer os testes e voltar a comer algo. Você fica 15 dias dele para medir a glicemia, né? E até fiz as medições, comprei uva, tomei cerveja, enfim, comi outras coisas aí, comi aqui a acarajé que tem e tal. Algumas comidas que eu até lembrava, eu falei, pô, isso aqui eu nunca mais comi, vou comer. O resultado é que a flexibilidade metabólica continua perfeita. Minha variação de glicemia era baixíssima, tipo 10, 20 pontos só. Não tinha nenhum estouro. O maior estouro que eu tive foi com a batata doce. Então foi um negócio assim. Até as frutas doces, eu nem tenho tanta massa muscular assim, mas eu acho que só, pelo menos de volume muscular, né? Mas eu estava em forma, ainda continuo assim em forma, mas não tenho tanto. Mas acho que só isso aí a flexibilidade metabólica em dia, a tolerância ao carboidrato ficou excelente, né? Mas ainda assim, eu não tive vontade de comer nada de tudo que eu provei. Eu falei, pô, não vou voltar. Assim, beleza. Comi e tal, vi que não teve problema, não me senti mal nem nada, mas não tinha mais aquele negócio. Eu preferia continuar na minha carne sem problema. A não ser a cerveja. Assim, eu falei, se alguma coisa eu voltasse para tomar era cerveja, porque eu gostava de cerveja e continuei gostando. Mas ainda assim, fiquei aí 10 anos, esses últimos 10 anos, sem beber nada. Bebia quando eu fui depois para Bélgica e Holanda, que eu tive a oportunidade de visitar também. Aí eu falei, não, eu vou provar aqui algumas. E aí, pontualmente, em alguns lugares eu provei, sem problema nenhum. Mas eu deixei para realmente ocasiões assim bem esporádicas, não fazia parte da vida. Agora, as outras bebidas alcoólicas eu nunca deixei de tomar nada, porque a diferença só é em relação à cerveja, que é, é a problemática, digamos assim. Mas então, em relação ao que o meu estilo de vida hoje, é basicamente o mesmo também. 99% das minhas, de segunda a sexta mesmo, eu como carne moída de segunda. Eu algumas vezes até tiro foto. Para não ter mais trabalho, vou lá, jogo com sal na panela, nem boto mais nada. Se for comer, para mim é só isso aí. E se for comer ou de manhã ou de noite, aí frita uns ovos lá, a quantidade que quiser. E pronto, tá certo. Isso aí é a maior parte do tempo. Final de semana que a gente compra, às vezes, uma carne diferente, ou então, como tá mais ou menos inspirada, ela faz alguma refeição diferente, assim, mas o meu 99% é isso aí, não tem outro, assim. No meu mercado, minha filha, ela faz a dieta da selva, que ela come lá, come algumas coisas, se bem que no último, eu achei aqui uns hambúrguer de R$ 3, que eu comprei da Maturata, uns 60 unidades, minha filha. Minha filha quer comer hambúrguer o dia inteiro. Eu falei, beleza, vamos nessa, vai comendo. Algumas vezes, quando tem carne gorda e tal, ela tira a orelhinha da gordura, come primeiro a gordura toda, depois é que vai comer a carne. Então,
Até ela mesmo, quando tem o filé, a gente sempre priorizou, nas refeições, 80% do prato é bicho. Aí ela Nossa. pode botar um acompanhamento que ela quer e tal. E é o que fica na nossa vida. Se ela come as outras coisas, frutas são as merendas, o lanche dela, beleza, ele pode comer, não tem problema nenhum. Mas a gente, eu e Tati, a gente continua sem, mas assim, sem muita noia. Quando vai tomar um vinho, tem uma azeitona aí, tem um morango, tem um acompanhamento por um queijo, alguma coisa, Sim. eu não tenho problema se eu quiser botar isso aí. Mas meu mercado, minha alimentação é essa daí. Então, algumas pessoas não consideram se sair, você comer uma uva, pronto, você já não é. Para mim, isso aí tá fora. Meu objetivo não é esse, meu objetivo é manter minha saúde, graças a Deus, meus exames aí depois de 10 anos, inclusive no último, agora no início do ano que eu fiz, até o score de cálcio coronariano deu lá 0, então, apesar do LDL, se tiver alto, baixo, inclusive o meu já teve bem alto aí, mais de 500, mas claramente depois de quase 9 anos não teve ainda problema, minhas artérias continuam limpas, então fígado bom, rim bom, então eu fico só aguardando se a longo prazo vai dar problema, quando chegar lá a gente dá problema. Então a alimentação continua basicamente É, carnívora. E uma coisa que eu, só para fechar, me desculpe, foi tem uns 3 anos, eu acho, ou talvez 4, que aí além disso, pronto, um carboidrato para mim a melhor opção de todas é o Vero Mel Cru. Esse aí meu eu cru. comecei a estudar sobre mel cru. Eu comecei a estudar, mas não consumo isso aí absurdamente diariamente, mas sempre tem aqui em casa. Minha filha começou a fazer uma tosse e tal, aí dou uma colherzinha para ela. O mel para coisas na pele, se tiver alguma obstrução, uma ferida, alguma coisa, ele é muito bom também, já testei em relação a isso. Legal. Enfim, eu comecei a estudar porque na época, Saladino, quando começou a virar, a comer se entupir de frutas, né, ele também começou a consumir mel, né? E aí, tá, era um cara bom. Tanto o livro dele que ele escreveu, que era na Carnívoro, nessa época ele fazia muito experimento. Então, no mel, ele começou a divulgar alguns estudos. Então, me incentivou a também pesquisar mais. Tanto que eu fiz um dossiê sobre o mel aí, tem várias páginas, no site também tem todos os estudos que eu achei. E tem estudo de mel tratando pacientes com diabetes, síndrome metabólica. Então, ele é diferenciado. E aí, os comparativos com mel normal, com açúcar simples, com outras coisas. Então, é, e é totalmente diferente. É igual o leite, né? Leite cru é uma coisa e o leite de caixinha, de pote, é totalmente diferente. Mas é uma coisa que, tipo, consumo uma colher de sopa por dia, sem problema nenhum, dado que essa é a única coisa. Mas eu nem faço isso regularmente. Mas se vai adoçar alguma coisa, pode usar ali um melzinho e tal. É uma coisa que eu sempre tenho aqui em casa e como, mas não é algo essencial. Mas eu diria que é o melhor adoçante disparado. E não tem nada a ver, não é açúcar igual açúcar. Pelo que eu vi na literatura, não, ele é diferenciado de açúcar, adoçante, desses eritritós, xilitós da vida, não é. Legal. Seria realmente a melhor opção. No caso mesmo da galera que faz você mesmo, prova de longa duração, tem um estudo recente que saiu, que depois de X horas de provas, como o glicogênio já está todo depletado e tal, a galera consumia um pouco de carboidrato, mesmo pessoas em dieta de baixo carboidrato e tinham melhor desempenho. Claro, isso aí faz sentido porque você dá uma renovada ali no estoque de glicogênio. Então, agora a Legal. situação dessa aí mesmo, então pessoas que vão fazer prova de explosão, com certeza usaria o mel sem problema. Seria minha primeira opção. Agora, mel cru, né? O outro mel realmente ruim. Olha, Mas minha eu não. alimentação, eu diria que continua carnívoro. Agora, realmente, os nomes, carnívoro flexível, carnívoro sei lá, Lion Diet, cada um vai batizar, mas só para poder Aham. tentar facilitar, né, a identificação. No caso de Lion Diet, Micaela, porque ela só precisou comer carne e água, senão as outras coisas não, ela não tolerava. Então, ela teve que dar. Como ela explicar a situação dela, ela acabou criando esse nome e ficou mais fácil. Aí todo mundo já sabe. Carne de água, beleza. Então é Lion Diet e tal. Mas na prática, o resumo vai comer bicho. Quanto mais você comer bicho e menos do resto, é o melhor. E aí cada um vai achar a sua configuração, porque você tem que estar feliz com a dieta e seus exames também tem que estar felizes. Para mim são as duas coisas. Não adianta só a melhor dieta é aquela que você consegue. Para mim não. Aí não dá. Eu posso conseguir fazer dieta de M&M's com chambinho. E vai ser uma merda. Então, não é o que você consegue. Tem que ser, beleza. Eu tô feliz comendo, tô massa. E aí, como é que estão os exames? Porque se tivesse alguma coisa que precisasse ajustar, ou alguma planta que eu fosse, você tem que adicionar isso aqui para poder você conseguir sanar tal deficiência.
eu não tenho problema nenhum. Pode mandar para cá que eu ia comer, porque meu objetivo é saúde, não é ideologia, não é nada e tal, entre outros aspectos. Eu prefiro focar nisso. E como até hoje eu não vi nenhum argumento que me faça, eu prefiro, se alguma coisa eu for comer fora ali da carnívora, porque eu quero, e, enfim, decisões conscientes sobre aquilo ali. Inclusive sobre o álcool também, né? Que é outra coisa que você queria até abordar isso aí com. Eu queria que você falasse da nossa cervejinha, porque eu, cara, eu sou um amante da cerveja. Fui criado tomando cerveja pelos meus pais, pela minha avó. E agora que eu descobri a cerveja sem glúten, então, cara, Cara, eu descobri ela tem pouco tempo também. Porque eu parei, eu falei, foi uma das coisas, a mais difícil de todas, é o que eu falei. A única coisa, eu falei, porra, eu gosto de cerveja. Agora, é todo o contexto. Eu tinha até separado aqui, mas não vou nem botar, mas tinha aqui mais de 10 estudos sobre o álcool, todos os impactos aqui que realmente que bota. Eu vou tentar fazer um resumo aqui básico do que eu tinha pretendido aqui falar. Porque foi quando eu falei, poxa, o que é que eu já tenho aqui de álcool, né, no site. É vantagem de ter, né, o sistema. Eu acabei fazendo um sistema para mim, para organizar isso aí. Depois de um tempo, já passei mais de 5.000 estudos, então eu tenho na newsletter também, que são, em média, 40 artigos por semana, então tá mais fácil hoje. Já há algum tempo eu tinha catalogado isso. pô, eu E quero aí, essa newsletter aí, hein? Gostei. hein? Gostei, newsletter, eu quero essa newsletter aí tua, com os Tem, estudos. é toda semana, né? Porque o que eu posto no site e no Instagram é a média de um ou dois por dia. Mas o fluxo ali de estudos e material que chega, mais ou menos é na faixa de 40 por semana. Então é muita coisa. Não teria como postar isso tudo. Então esse daí, os assinantes, aí eu mando no sábado esse Legal. pacote todo. E aí uma dica de livro também, se tiver algum documentário novo, aí eu compartilho também. Mas enfim, o álcool. Tem estudo desde 1974, mas a combinação terrível é o seguinte: você tem, primeiro, o aspecto social, ou seja, ele tem estudo avaliando. Se você bebe sozinho e bebe em grupo, é diferente o impacto. Você bebe sozinho, beleza, você vai ter a sensação de prazer, ou se você gosta ou não, mas é uma vibe. Se você bebe em grupo, é outro turbo, outro ímpeto, é outra motivação. Esse é um aspecto identificado. Segundo, você em grupo, bebendo, você também tende a ter mais sensações e expressões de real conexão com as pessoas. Teve estudo que eles avaliaram as pessoas se tinham realmente sorrisos sinceros e expressões de felicidade, não sei o quê, depois de beber álcool e antes. E realmente o álcool fazia isso. Então, você já tem dois estudos avaliando esse aspecto, e aí você tem outro estudo avaliando agora aqui o impacto dele no cérebro, que ele ativa ao mesmo tempo um núcleos accumbens, é uma área daqui do cérebro, que é justamente que ele libera dopamina e recompensa dizendo que está ok. E ao mesmo tempo ele também aciona, se eu não me engano, a amígdala, que é o mecanismo de alerta de defesa, ele simplesmente desliga ou diminui ao máximo. Então, você está, ao mesmo tempo, recebendo a recompensa e diminuindo o seu sistema de alerta. Então, você fica bonito, rico e forte. Ao mesmo tempo, você já tem o aconchego do momento, se estiver bebendo com outras pessoas, você diminuiu sua inibição e o medo, e você aumentou sua recompensa. Olha que cenário quente. Então, a bebida acaba ficando em cima do plano. Assim, não é nem a quantidade de álcool, calorias, carboidratos que você está consumindo ali. É mais a merda que vai dar depois se você. Porque você tá nessa vibe, a galera, vamos tomar um aqui, depois é estranho. Ou então come isso aqui. Decisões que você não tomaria em outro cenário, é provável que você acabe tomando. Então, tem esse aspecto. Tem o aspecto do dia seguinte, que você pode, quer dizer, primeiro você passa pelo sono, né? Porque o álcool você vai ter em doses menores, você até acaba dormindo mais fácil, pensar, vou tomar um vinhozinho aqui que eu vou dormir e tal. Sim. Tem estudo avaliando isso também, e ele realmente induz você a um sono mais rápido. Todavia, a qualidade do sono é péssima. É igual você tomar café antes de dormir. Eu tomo café e consigo dormir. Beleza, você consegue dormir, mas avaliando, e estudo fez isso, você não consegue chegar naquele sono profundo reparador. Então, Entendi. é igual a cafeína e os energéticos, é ruim de aspecto. E pelo menos é umas 5, 6 horas para você eliminar tudo, então é bom evitar. Mas aí você tomou álcool, passou aquilo ali, já não vai ter um sono bom. No dia seguinte você já acorda. Isso se você não bater a larica antes de querer comer um bocado de coisa aí, dependendo da quantidade. Mas isso que aí você vai comer e tal, e aí você já está sem as travas que você tinha normalmente, então você pode acabar se excedendo, comendo mais besteira, enfim, ou então por influência da galera, tá todo comendo, comendo. No dia seguinte, se você acordou de ressaca, você já não vai treinar, dependendo se você vai trabalhar, você já se prejudicou.
tem esse aspecto ruim. Isso tudo foi coisas que eu sei, que eu já participei, já vivenciei isso, Legal. mas eu descobri que na literatura isso tudo foi avaliado. Ele vai prejudicar também o intestino, vai prejudicar, vai dar enxaqueca, além da normal da ressaca, mas fora isso também, ele tem parte prejuízo. Intestino permeável, também ele pode ter fertilidade masculina. Uma coisa interessante, a quantidade de efeitos colaterais, eu não espero que eu vou chegar em algum não, mas esse daí não, realmente não tem efeito positivo, é só bagaceira. Sim. Tem a parte cardiovascular que é interessante, você tem estudos assim, doses baixas eram mais protetoras, a curva em J, né, do que doses altas. As duas são ruins, mas se você, quem consumia menos tinha mais proteção. Na verdade é porque aí quem consumia menos ou porque estava com alguma condição de saúde, foram entrevistados de forma errada. Enfim, era uma falha estatística quando foi de observacional, que não tinha nenhuma dose. Aí, tanto que eles repetiram o estudo, agora, esse foi acho que 2022, 2024 eles fizeram outro estudo, só que aí com a análise genética. Aí é zero, não teve nenhum tipo de dose, nem pequeno ou não. E também as pessoas que consumiam menos, às vezes eram porque consumia menos porque era mais ativo, era aquele viés do usuário, o paciente saudável. Então, muita coisa mascarava esses números. Inclusive, até tinha uma curiosidade que tinham até mães, eles avaliaram mães que bebiam antes da gravidez vinho ou cerveja, e as crianças que tomavam cerveja nasciam com cognição pior do que a de vinho. Tinha um negócio, mas era tudo dado observacional que era por motivos financeiros, enfim, não tinha nada a ver realmente com a saúde. Então, os mecanismos para a parte cardiovascular, também nada. Mas tem uma parte no cérebro que eu achei interessante, que eu não sabia. Você bebe o álcool, ele se transforma, o etanol, ele é convertido em acetaldeído, que é tóxico para, enfim, várias membranas, para lipídios, ele danifica o DNA, faz uma bagaceira toda. E depois ele é convertido por outra enzima para acetato. E acetato, aí sim, beleza, você já pode usar ele como energia, assim como acetona. Então, o cérebro da galera que está bebendo, você pega o álcool, ele reduz assim mais ou menos 10 a 11%, 15% o uso de glicose no cérebro e ele vai passar a usar o substrato dessa conversão aí do álcool. Então o seu cérebro passa a funcionar como acetato. E aí beleza. Ou seja, ele já modificou. Você vê que ele não é inócuo, então, mas o cérebro está lá funcionando. Ele realmente consegue fazer isso. Assim como consegue fazer. Aí a parte interessante. Ele, os bebedores que bebe ontem, como eu já fui, eu tomava todas. Então, você vai bebendo muito, vai tendo muito acetato e o cérebro vai continuando, vai funcionando isso. E aí, na abstinência, a crise de abstinência, nada mais é do que você acabou o álcool, o cérebro volta de novo para ele recuperar a sua glicose, que você estava de funcionamento normal, não é de uma hora para outra. Então, nesse momento, você entra numa crise de abstinência. Tanto que tem alguns estudos, foi essa parte que eu achei interessante, porque o cérebro ele usa também os corpos cetônicos, a gente sabe, né? A glicose e tal, usa o acetato, mas é com uma via alternativa, porque ele está em excesso, então não vamos ter que usar, enquanto o fígado também vai estar botando aquele para fora. E quando o fígado está botando para fora, claro, né, você não está queimando gordura e você ainda diminuiu a gliconeogênese. Então, a hipoglicemia e outros baratos. Mas tem os estudos justamente tratando pacientes, tem estudos em ratos e em humanos que, primeiro, você diminui, você em cetose, você diminui o desejo pelo álcool e, segundo, consegue diminuir a fissura pelo álcool. Então, pacientes que têm de alcoolismo e tal, eles com dieta cetogênica, eles tendem a ter menos desejo e ter menos crise, porque eles perdem esse acetato do cérebro que está funcionando quando não está bebendo, mas em dieta cetogênica, como você está com corpos cetônicos e produz também acetato, aí o cérebro acaba que não perde isso aí, ele não sente esse baque químico. Eu falei, pô, muito interessante essa vez. Então, algumas pessoas... Prazer do álcool, né? Pela cetose ali, pela Exato. Então, eu achei isso aí bacana. Eu falei, porra, então pode ser que há muitas pessoas que realmente falam assim, não, eu bebi antes, eu parei, não bebo mais. Também deve ser por isso, porque ele acaba reduzindo esse desejo por álcool mesmo, naturalmente. E eu vou dizer, beleza, hoje eu bebo também ainda, mas realmente não é a mesma fissura que tinha lá no passado. Então, de fato, tem esse cunho. E, por outro lado, a gente, como quem está em dieta de baixo carboidrato, a gente também tem menos glicogênio ali hepático, desculpa, porque a gente depende muito da gliconeogênese. O corpo precisou, a gente vai fazer, diferente de quem está de uma alimentação entupida de carboidrato. Então, até isso, você tende a sofrer mais do efeito do álcool, porque você bebeu e tal, o corpo está ali com menos glicogênio, então já para poder fazer, o corpo vai fazer sob demanda, só que não é em tempo real. Opa, já libera. É uma coisa que você já não está vindo da alimentação nem nada, então você pode. A verdade é que você sente mais o impacto do álcool, às vezes até por mais tempo. Né? O seu metabolismo é mais lento.
Você fica mais capenga, mais fraco em relação a esse aspecto. Eu tenho uma curiosidade. Eu nunca mais tive ressaca, velho. Depois que eu comecei a carnívora. Eu acho que aí eu tenho um palpite. Velho. Primeiro, você consome caldo de ossos? Muito. Mocotó toda semana, pô. É isso. Aí eu ia citar um estudo que acabou me aparecendo também interessante, mas não é em humanos. Aí a especulação, estudo em ratos, feito o seguinte: os caras de 96, se não me engano, o estudo ele feito com ratos, quando eles davam glicina para os ratos, o corpo conseguia eliminar basicamente, acho que 80% ou até 90% do álcool. Como é que ele funcionava? Porque o álcool, você tem as enzimas no estômago e tem no fígado também, para lidar com o álcool. Só que a glicina conseguia já detonar e metabolizar, se virar nos 30 com álcool, já no estômago, quando estava em doses elevadas. E aí os ratos que não tinham isso na alimentação, voltavam. Por isso que eu estou perguntando, às vezes você tem muita... Aí eu fiz uma inferência minha, falei, caramba, isso é interessante. Glicina é uma das coisas que eu consumo normalmente também, porque já eu não tomo caldo de ossos há anos, mas não tomo porque preguiça de fazer e coisa do tipo mesmo. E eu odeio comer carne de tecido conjuntivo, então eu não tenho glicina na minha alimentação. Então eu sempre, já há muito tempo, eu suplemento, né? Eu tomo um pozinho antes de dormir, que auxilia o sono, mas eu achei interessante, falei, mas é que tá, se você tem eu vou fazer o teste, na verdade é isso, próxima vez que eu vou beber alguma coisa, eu vou tomar uma glicina antes para poder ver se eu vou sentir alguma diferença normal, mas o mecanismo é bem bacana, porque ele vai ativar e na dieta cetogênica você reduz as enzimas que quebram o álcool. Então, naturalmente, você justamente para poder ter menos resistência ao álcool. Só que a glicina ele consegue que você, pelo menos nos ratos, que ele eliminasse mais o álcool mais facilmente. Eu falei, ó, é uma coisa interessante. Então, talvez seja por isso aí você, como está consumindo caldo de osso direto, talvez esteja com um nível de glicina bom, porque nosso corpo produz, mas é muito pouco em relação, pelo menos quem tem uma dieta. A carne tem muita metionina e tem glicina, o equilíbrio entre os dois. Por isso que é interessante ter. Que é uma das coisas que o pessoal fala, envelhecimento, você tem que reduzir a proteína, porque tem muita metionina e tal. Tem alguns estudos em ratos também em relação a isso. Só que aí depois fizeram os estudos dizendo que quando você compensa as duas coisas, os dois aminoácidos, é, você acaba aniquilando esse efeito ruim. E eu, como não consumo caldo de osso, eu falei, passei a tomar por causa desse aspecto. Eu, E deixa eu ver se eu ia fechar mais alguma coisa em relação ao. Enfim, a bagaceira toda. Então, eu não vi evidência nenhuma de dose pequena, de proteção, de nada, de nada. Então, o resumo é que é uma merda em todos os aspectos. Mas aí cada um tem que fazer a sua escolha baseada nisso, beleza? Eu sei que não tem nada, isso aí é uma miséria. Mas por que você bebe ainda? você Pô, acha que o glúten é, diferencia muito ou não? como é? O glúten da cerveja, você acha que ele diferencia muito ou não? A cerveja com glúten e a cerveja sem glúten? Não, eu acho que pelo que eu vi aí, o glúten é uma merda independente se ele é cerveja ou não. Então, ele dá vários problemas independente da cerveja. No caso específico ali, o pior realmente é a quantidade de álcool, porque seu corpo vai ter que parar tudo para poder, a prioridade metabólica ali para você eliminar. Então, ele para tudo, você não queima gordura corporal, você muda o combustível que o cérebro usa, o fígado está ali lidando com aquilo ali em vez de resolver outros problemas. Então, é o principal. Ele, beleza, ele tem calorias também, 7 calorias, que é quase gordura, é um nível elevado também, mas o glúten ali acho que é o mínimo. E o carboidrato também, que é muita gente, é o que eu pensei, eu falei assim, porra, cerveja sem glúten e o carboidrato baixo. Eu falei, caramba, se você pegar, eu provei todas as que eu consegui achar, aqui umas 5, por sinal, Michelob, eu achei fantástico o sabor. Mas a questão é, todo esse contexto que eu falei de efeitos positivos, positivos não, negativos, né, tanto na parte comportamental quanto no corpo, é isso aí que a pessoa que decide beber tem que ver se vai fazer sentido, né? Porque você é atleta, então você está vendo aí, você sabe como é que está seu desempenho. Se você está bebendo e realmente que ele vai impactar seu treino, você vê que está ficando capenga e tal, já é um sinal. Quem está querendo perder peso, está vendo assim, ó, tô começando a ganhar, tô bebendo cerveja e tal, também já não tá legal. Meus exames aqui que eu tô fazendo regularmente, porra, tá piorando tal coisa, enfim, eu acho que tem que validar isso, porque a gente não tem um corpo de papel, a gente tem um nível de tolerância aos tóxicos do ambiente que é microplástico, é poluição, é traumatismo, tem um bocado de coisa aí que afeta a nossa saúde, a gente não tá morando no campo perfeito. Então, a gente tem uma certa tolerância aí. Mas aí, cabe realmente, eu sei que isso tudo é ruim. E principalmente, por que você bebe? No passado, o meu motivo é, eu vou beber para ficar muito doido, eu sempre fui muito tímido, eu queria ter...
Eu comecei a sair sozinho, sem amigo nenhum na época, porque do nada eu resolvi, minha vida era só esporte, surfar, e do nada eu falei, vou cair na night, aí entrei na faculdade e tal, aí eu bebi, começava a beber muito por isso, então era mais com esse propósito, independente da bebida e tal, eu não gostava. Então, já hoje o que eu bebo é porque as bebidas que eu gosto. Eu aprecio quando eu cerveja, não bebo qualquer cerveja também, então aquela cerveja que eu gostei do sabor, que eu quero repetir, então eu bobo. O vinho também eu gosto de comer com a carne, então o meu propósito ali realmente hoje é paladar, é gourmet, então uma coisa assim. Então, o motivo é Degustar. diferente, exatamente. Pelo menos para mim. Então, meu motivo é diferente. É nessa situação, as quantidades são nunca mais bebo para poder encher a cara nem ficar muito doido. Então, são doses menores, pontuais. Não bebo todo dia, bebo justamente perto do almoço, alguma coisa assim. Então, a justificativa ou não para beber, aí cada um vai ter que saber. Se isso aí, se sua saúde permite, né? Como é que tá seu banco, o seu saldo no seu banco aí? Você pode fazer saques de saúde, porque toda vez que você está bebendo, ou você está dormindo tarde, ou você está fazendo coisas ruins, você está fazendo saque no seu banco de saúde. Como é que tá lá? Você pode fazer um saque, você pode se dar o luxo de meter o pé na jaca hoje, porque são decisões, né, que isso vai lhe trazer realmente um bem, você vai se sentir melhor, você queria socializar com aquele amigo naquela situação, aí é um contexto mais amplo para poder dizer se presta ou não presta. Mas se você for lá só das evidências e a parte biológica, não tem sentido nenhum a gente beber, é maluquice. Mas eu acho que é uma decisão mais complicada. E não só com relação ao álcool, né? Mas com outras coisas, até hábitos considerados bons. Musculação, fazer treino é bom, mas tem pessoas que aí se excedem também, passa até fazer um overtraining, prejudicar a saúde. Então, e no final das contas, eu resumo em tentar entender o máximo para fazer a escolha de forma mais consciente possível, né? E quando justamente perguntar por que você está fazendo isso, você, porra, por que eu estou fazendo mesmo? Como eu tentei aqui explicar pelos meus motivos. Então, por que você não continua bebendo? Porque para mim, por enquanto, coube, né? E principalmente, né, número um, 10 anos aí de check-ups mesmo dizem que minha saúde continua, o que eu venho fazendo lá, minha configuração de estilo de vida hoje, minhas indulgências que eu me dei e tal, o que eu tenho comido, meu nível de atividade física, de sono, enfim, minha configuração em 10 anos me mostra que eu estou no caminho certo. Então, mas eu estou disposto a mudar a qualquer momento, né? A gente vai envelhecendo, o sinal vai mudando, então eu acho que por aí que a gente tem que fazer essa análise, né? Mais desse jeito. Acho que a mensagem é essa, né, cara? Você ter um equilíbrio, você ter uma consciência do que você quer para você e até onde você pode chegar. Você falou aí como é que tá Exato. no banco da saúde aí. Cara, será que eu posso meter o pé na jaca hoje? Ah, eu vou no aniversário, eu posso comer esse bolinho? Ah, eu vou no restaurante, eu posso tomar esse vinho? Acho que é mais a questão. Essa é muito a minha ideia, a minha filosofia que eu quero trazer para as pessoas. É mais uma questão de você se conhecer do que você seguir um rótulo. Eu odeio extremismo. Você falar, ah, não posso comer isso aqui porque, mano, você pode o que você quiser. Eu A vida é decido sua. não comer agora, ou evitar isso, hoje eu não estou comendo. É você, na verdade, porque tem essa confusão. As pessoas entendem que é restrito a liberdade você fazer o que quer, a hora que quer. Que quando, para mim, é justamente o contrário. A liberdade é você negar suas paixões porque você tem uma razão melhor, você tem uma meta melhor, mais elevada. Daqui para frente eu quero fazer tal coisa, eu vou estudar tal coisa, então eu prefiro hoje não sair e estudar, hoje eu vou fazer um trabalho, então hoje eu não vou comer isso porque vai atrapalhar minha meta de físico, de percentual de gordura, enfim, é outra coisa, isso aí, mas aí você tira como radical. Não, isso é muito radical para mim, tem que ser de tudo um pouco, aí eu acho bizarro. Eu pergunto sempre qualquer escolha que a pessoa fala, será, mas por que você está fazendo isso mesmo e tal? Ah, não, porque eu vi na televisão, porque meu vizinho não sei o quê, porque eu ouvi dizer que... Aí eu falei, bom, isso Eu, aí são as pessoas, o mundo decidindo por você, né? É isso aí que eu acho bizarro. Ronnie Coleman, ele hoje em dia anda de muleta e tal, foi 8 vezes Mr. Olympia e tal, e perguntava, você faria tudo de novo? Eu faria, então, perfeito. Ali é um cara que se estabacou todo, mas de forma consciente ele fez as escolhas, mesmo sabendo do que era ruim não. Então, é isso aí, no final você botar e a carga aqui, a culpa em você, ou o mérito em você, porque você está tomando essas decisões, né? Não assuma, pelos outros. assuma a sua responsabilidade. Eu tenho, Exato, pô. tenho algumas E perguntinhas você, aqui. Vamos só fazer um comentário, você mesmo, acho que antes da prova essa última aí dos 50, botou lá o pratão com a cervejinha, eu falei, pô, velho, aquela cerveja ali não vai nem fazer assim, ó, chegou e tal, nem vai melar nem nada, é uma outra coisa. Agora é lógico, aí você compara com a pessoa que está obesa, e vai começar a fazer uma dieta carnívora, dieta da selva, e aí ainda tá comendo aquela quantidade de coisa, eu falei, ó, não dá. Para mim, eu deixo também uma outra sugestão,
deixar a sua versão já saudável e naquele patamar que da sua meta, pronto. É aquela pessoa que deve fazer as decisões. Você já chegou lá, você já conseguiu, pô, eu queria bater isso aqui, pronto. A partir de agora, você já decide o que você quer fazer. Mas enquanto você está no processo, eu preferia, eu falei, ó, negue e deixe lá mais para frente, porque aí Sim. você já vai ter passado pelo problema, você já vai ter vivenciado as angústias, vai saber, e principalmente você já vai estar com seu nível aqui em relação ao que você estava aqui. Então, quando você voltar para cá, eu falei, pô, já sei que eu posso chegar lá, então eu quero continuar vivendo aqui, a decisão vai ficando mais fácil, a questão é essa. Então, todo mundo pensa que às vezes, porra, você tá se privando há 10 anos e tal, que porra, tá fazendo jejum aí, você porque pode comer. Eu falei, olha, aí você tem que passar pelo processo para você entender, senão não tem jeito, você vai ficar só olhando o outro, vendo, definindo ali, achando que é maluquice, mas sem saber a motivação daquela pessoa, né? Porque é fácil para ela fazer aquilo ali. É, cara, quando você se conhece, você tá. Eu, por exemplo, eu sempre fiquei inchado com carboidrato, tinha azia, tinha refluxo, tudo. Cara, eu tenho uma vida tão boa agora, tão prática. Eu uso uma frigideira, uma air fry, eu como Olha, rápido. Airfryer, olha, outra dica top, Airfryer fantástico, velho. Joga uma carne, joga um hambúrguer, bota qualquer um, botou lá e ainda compra os papéis que não precisa nem limpar, dependendo do que você usa, aquele core embaixo. Duas coisas. Primeiro, se for para não sujar, e segundo, dependendo da gordura, você guarda a gordura toda para poder usar de novo. Dá pra- Oxe, isso aí é top demais. eu queria que você falasse um pouco sobre suplementação, né? Questão de nutrientes, tudo, que são aqueles Ah, mitos. Fala que falta nutriente na carnívoro e tem que suplementar. Eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que, inclusive, a carne e a gordura são um dos alimentos com maior número de nutrientes. sim. Eu hoje, É, eu não estou tomando nada. Eu comecei a tomar agora creatina e magnésio por conta das provas mais intensas, mas eu acredito que eu não teria necessidade. Mas eu vou continuar tomando para não ter câimbra, para evitar. certo. Eu tomo creatina e glicina, duas coisas diariamente. Você já tem quantidades na carne, mas para você conseguir em relação à creatina uma quantidade daquela que você pega já no suplemento, você teria que estar pelo menos aí um quilo e meio, um quilo de carne, geralmente carne crua, né? Porque quando você cozinha, você ainda perde mais. Então, para garantir, eu prefiro tomar, porque creatina é uma coisa que eu quero ali, né? Dada a vasta literatura de benefícios, inclusive cognitivos, eu quero ter uma creatina ali, um bufferzinho sobrando para poder o corpo funcionar tranquilo. E a glicina, porque eu expliquei, justamente, eu prefiro também, tem muito benefício com a glicina, absurdo, e eu, como não consumo, eu prefiro também suplementar esses dois. Mas, no geral, como é que quando a gente começou, eu também suspendi todos os suplementos para poder verificar justamente se a dieta, e depois, claro, né, fiz os exames, os que eram possíveis de micronutrientes, de vitaminas e tal, de minerais, para ver como é que estava, porque você tem que ver até onde seu corpo vai, né? Então, a gente ficou isso, acho que uns 2, 3 anos, não lembro, né? Uns 2, 3 check-ups, tentando fazer a melhor versão da carnívora possível e ver como é que o corpo ia realmente, se apresentar alguma deficiência ou não, ou se você está precisando melhorar isso aqui. Então, vamos comer tal alimento, vamos comer fígado, vamos incluir um pouco mais de vísceras daqui e tal, ou comer mais um peixe, para tentar equalizar. Porque aí é o melhor cenário, né? Você está pegando, compensando com um alimento ou tomando sol, aí é a melhor versão de todas. Mas nem sempre você vai conseguir fazer isso. Você não vai precisar, às vezes, não conseguir tomar sol, ou então você não vai conseguir comer peixe toda semana. É, enfim, na carne você tem tudo de tudo, beleza. Mas vai depender também como você tem o seu corpo, né? Qual foi o dano, qual foi o estrago que você fez ao longo da sua vida. Então, eu gosto de começar essa fase inicial, sei lá, talvez pelo menos o primeiro ano, realmente sem tomar nada, para ver se seu corpo vai voltar. Eu falei, ó, aqui resolveu, tal, a parte hormonal que estava assim, tal, depois que você aumentou sua gordura, melhorou, então pode ser que o corpo volte e fique no nível ideal e aí você realmente não precisa. E lá para frente, aí eu gosto de, eu pensar em realmente avaliar, pô, hoje já tenho aí, sei lá, 2, 3 anos, ou um tempo mais longo, enfim, uma meta que a pessoa decidir, e os exames ainda estão aqui, ó, não estão no nível ideal. E esquecendo referências, pensando em nível ideal, porque as referências de estudo que dos exames é das pessoas doentes que fizeram aquilo ali. Então, ali não é muito parâmetro. Você pegar um nível de vitamina B12, de testosterona pelas referências não é o ideal. Seu médico aí realmente tem que ter um profissional adequado, atualizado para poder auxiliar isso. Então, depois desse tempo, você viu que seu corpo, você, pô, já estou fazendo o melhor que eu posso aqui, e é mais difícil, ou então mais caro se eu quiser melhorar. Nesse momento, eu acho que é a hora de você entrar, se realmente é uma coisa pontual e é pertinente, com a suplementação. Mas antes disso, eu não faria. É,
Agora, claro, vão ter casos aí. Você que é atleta, pô, seu gasto calórico e de recuperação de tudo é absurdo em relação à pessoa normal. Mas uma pessoa normal, talvez não realmente a quantidade, se é que vai precisar de algum nutriente, é menor. Pelo ponto de vista ideal, você conseguiu fazer carnívoro, inclusive tem estudos sobre isso, mais de um. Teve um na década de 70, feito com os esquimós, que eles já avaliaram a dieta, né, dos esquimós em relação à completude nutricional e foi perfeita. Teve um feito em 2019, foi 2020, que a Henry também fez a literatura, viu que também realmente uma dieta com nose to tail, ou seja, incluindo todas as vísceras e tudo, também era completa. E teve outra que ele avaliou as 4 versões da carnívora. Só a Lion Diet com a carnívora completa com laticínios e frutos do mar. Teve só a carnívora cetogênica e me esqueci qual foi a outra. Ou era só com laticínios, enfim. Todas as versões você também conseguia, sendo que é melhor. Que incluía, quem poderia e tolerava incluir tudo com laticínios e vísceras era a mais completa de todos. Mas nem sempre você vai poder fazer isso. A realidade, às vezes, que eu hoje mesmo, como é minha carne moída com ovo, então, beleza, eu já, eventualmente, como a víscera, como o fígado, você já acaba mantendo isso tudo. Mas pode ser que seu corpo esteja mais estragado, tem alguma deficiência, tem alguma mutação, você não consegue converter bem a B9, porque você tem um gene MTHFR, sei lá o nome que tem uma... Você pode ter alguma coisa dessa. Então, nesse momento aí, eu facilmente usaria a suplementação, sem problema nenhum. Ó, já estou aqui fazendo, mas não consigo comer mais tanto, então nessa disponibilidade. Então, eu acho que é nesse momento aí que a suplementação pode entrar. Ou quando, justamente, você vai ter uma demanda acima que é inviável você conseguir. Eu estava, semana passada, eu comecei a dar uma lida nos artigos interessantes sobre B1. Inclusive, eu postei essa semana 2 artigos extensos sobre B1. Eu falei, caramba, pouca gente falando sobre isso e é uma vitamina que consegue equalizar bem o metabolismo da glicose, dos carboidratos em geral, mas você deixa consumindo pouco e ela participa de outros processos aí. Onde é que eu consigo B1? Ah, beleza, tem na carne de porco, tem aqui e ali, mas para as doses que você vê, pessoas até ressurgindo das cinzas, resolvendo problemas, são doses cavalares. Então, se uma pessoa está numa situação dessa e uma quantidade maior, inclusive carnívoros, eu já vi esse nutricionista, lá no início ele postou, bem antigo no site, eu postei isso na época, 3 casos de pessoas que faziam a carnívora certinha e ainda tinham problemas, não tinha conseguido resolver. Ele pegou, deu doses cavalares aí de B1 e mais alguma outra vitamina e conseguiu resolver o problema da mulher. Depois aí o organismo voltou a funcionar direito, enfim, destravou alguma coisa lá. Então, aí cabe realmente ter um profissional bom que vai conseguir fazer esse ajuste fino. Agora, preventivamente, a pessoa normal que não tem, treina fofinho ali e come direito, eu não sei se precisaria estar consumindo. Com certeza o whey não precisaria tomando, né? O whey eu deixo para tomar e não deixo faltar. Minha mãe de 85 anos, creatina e whey para ela para sempre. Minha mãe não consegue comer uma carne, comer um tipo de comida, então aí beleza, é outra abordagem. A gente vai envelhecendo, realmente a digestão vai ficando pior. São casos específicos que o suplemento vai cair perfeito ali para poder você fazer, mas se for alinhar na própria dieta carnívora, eu focaria em tentar resolver pela alimentação e, no segundo momento, realmente buscar ou não, se fizer sentido, né? E não baseado nas diretrizes. Hoje, o Fernando Andres mesmo, que fala sobre iodo, as diretrizes de iodo são ridículas, mínimo ali, mas aquilo ali é o ideal para você, dado o contexto que a gente está tendo, cheio de químicos, de flúor, de cloro, a gente não precisaria de doses muito maiores, e você consegue comer peixes e frutos do mar na quantidade ideal. Enfim, talvez aí você precise justamente suplementar um Lugol da vida para poder você bater e o corpo funcionar melhor. Então, não é tão simples assim, não. Então, eu não sou a favor nem contra ao mesmo tempo. Assim, eu gosto de ter um discernimento para poder ver e fazer o uso pontual. Até porque é um custo a mais, né? Você incluir uma coisa, em vez de comprar comida, pô, vou ter que comprar aquela cápsula para poder tomar. Então, tem que fazer sentido. E às vezes é só por um tempo, o corpo resolve melhorar, mas é um assunto mais. É muito individual, né, Maurício? É que a gente falou, cara, tem que ser analisado, estudado, são pessoas e pessoas É, e situações. mas, A gente tá quase para acabar aqui, que vai fechar a live. sim, Porra, eu vou querer te convidar de novo pra gente trocar ideia, porque eu tenho um monte de coisa pra te perguntar aqui ainda, colesterol, beleza, veias, um a monte de gente coisa. combina. Vamos combinar outra. Eu queria que você finalizasse falando de tudo isso que a gente falou, dessa flexibilidade, tem que analisar sim ou não. Você considera, então, que a carnívora, low carb, a cetogênica, é para todo mundo? Obviamente, estudando a individualidade de cada um. Sem dúvida. Aí, independente de idades, de criança ali, recém-nascida, minha filha mesmo, a introdução dela foi gema de ovo com óleo de fígado de bacalhau e caldo de fígado. Então, É. ela só foi comer carboidratos lá depois de um ano. Fruta, então,
acho que 1 ano e 2 meses, enfim, foi bem depois. Nada de papinha de maçã com o negócio. Foi Incrível, incrível. carne e gordura na veia até hoje, filho, saúde de ferro, cognição e tudo mais. Então, desde criança e principalmente até adultos. Inclusive também tem na literatura, acho que foi, não sei se foi ano passado, ano retrasado, teve uns 2 estudos de casos clínicos com criança, então, com dieta carnívora em criança. 2 ou 3, não, pelo menos. Pronto, no vídeo que eu tenho fixo no meu perfil, que eu fiz uma apanhada de vários estudos, se eu não me engano, ali tem uns 3 ou 4 só testado em dieta carnívora em crianças. Então, fantástico. Idoso nem se fala. Também teve caso de câncer de mama, tem uma série de casos clínicos, né, de não estudos longos, mas mais de uma equipe médica, principalmente nos Estados Unidos, na Hungria, que trata os pacientes com dieta carnívora. E às vezes tem crianças, às vezes tem adulto, às vezes tem idoso, mas eles têm pelo menos aí uns 10 mil pacientes ou mais, eles divulgaram. Enfim, tá lá. No vídeo eu apresentei alguns deles. Ou seja, ele abrange qualquer idade, porque o ser humano acabou. Depois de você nasceu até a hora de morrer, a carenagem é a mesma, o sistema operacional é o mesmo. Então, vai funcionar com o quê? Com proteína e gordura. Carboidrato opcional, porque seu fígado vai produzir a partir da sua produtora. O que precisar, ele vai produzir. Manda, Então, manda essa ele mensagem pro pessoal, Maurício. Fala, o seu fígado produz a quantidade necessária de carboidratos que você. exatamente. Ele vai dizer, ó, você precisa de quanto? Então não se preocupe não, eu me vou. Da mesma forma, o colesterol, acho que 75% mais ou menos, o corpo produz porque ele não quer nem, é tão importante que ele não quer arriscar que você não vá comer. Exato. Então, qualquer pessoa, quem tem sangue vermelho pode fazer dieta carnívora, comer, viver só de animais. Agora, não necessariamente precisa, né? Porque é o que cabe, é aquele contexto todo. Ah, mas eu tenho minha... E lógico, se você vai fazer uma transição para isso aí, você vai ter que fazer é interessante que você faça bateria de exames antes, para poder depois comparar, não botar a culpa nessa transição. Ah, eu não tinha nada disso, eu passei a ter. Não, você tem que validar tudo antes. Se preparar para poder passar pelo perrengue da mudança metabólica, que o corpo, não apesar de ser flex, mas ele também não é uma chave de virar, você vai ter que mudar a vida de 40 anos, no meu caso, 40 anos comendo de uma forma. E agora pronto, vou mudar. Eu não tive nada em relação à carnívora, porque eu já vinha de 2 anos de dieta de baixo carboidrato. Então, para mim, foi zero impacto, né, em relação a sintomas assim ruins. Mas a maioria das pessoas vai sofrer, vai botar algum defeito, alguma coisa assim. Então, que dá para fazer, dá. E depois você pode, depois de testar, pelo menos, eu diria que no mínimo, uns 3 meses, antes, eu acho pouco, né, o ideal pelo menos uns 6, porque já daria para fazer uns exames e ver alguma coisa. Depois é decidir, né? Se vai continuar com o estilo de vida, se vai querer levar para frente, ou vai deixar para fazer pontualmente, ou fazer ciclagens. Vou comer um carboidrato aqui, ou comer ali, enfim. Aí você vai se decidir como é que você vai fazer, né? Mas, para mim, a frase é: quanto mais bicho você comer e menos do resto, sem dúvida, seu corpo. Ele não está nem preocupado com com seu gosto, seu paladar, nada. Biologicamente, ele vai funcionar melhor dessa forma. E aí cabe você ver como é que você vai se sentir melhor. Aí você vai unir a parte lá funcional com a sua parte de prazer, né? De que você quer, né? E só passando pelo teste e pelo refinamento que você vai chegar nessa opinião. Mas a resposta é: qualquer pessoa pode fazer. E, na verdade, eu recomendaria que todo mundo fizesse, no mínimo, para poder testar aí e ver, porque é uma mudança de vida, filho. E aí, uma vez que você tira a lente do rosto, você vai querer chamar todo mundo para vem aqui, a água tá massa, tá quentinha. Sentir o resultado, né? Sentir, fazer e sentir o resultado para ver como é. Mas nem todo mundo vai gostar, vai querer, e realmente não precisa, é o que você falou. Basta tirar as tranqueiras. Mas para mim é interessante, como eu já falei, acho que em outras lives, a gente não quer que todo mundo vire carnívoro. A gente apenas quer sinalizar que é uma abordagem que existe, Sim. diferente do que divulga, que é proibido você comer carne e tudo, que é uma abordagem que, se você quiser testar ela e ficar com ela, não tem problema nenhum. Tem respaldo na literatura, tem respaldos anedóticos, e biologicamente, se você parar para fazer a análise fria pela biologia, pela nossa evolução, fisiologia, você vai ver que não tem problema nenhum. Então, é mais em sinalizar, lembrar desse aspecto que foi esquecido. É basicamente isso. Então, o medo não é medo. Na verdade, talvez seja mais medo de se deparar com algumas verdades que aí você já não vai ter desculpa para poder usar. Ah, isso aí não pode não. Mas uma vez que, ó, eu já lhe mostrei que você pode ficar curado aí dessa hipertensão em questão de meses. Ah, tá. Mas é porque aí eu estou tomando remédio. Sim, porque que não mudou?
Sim. Eu não consigo, eu tenho que fazer tratamento para poder ter filhas, as mulheres e tal. Eu falei, você já testou fazer 6 meses de dieta carnívora aí, grátis? Que a maioria das pessoas consegue. Você tô com problema, eu tô ficando esquecido, sinal de demência e tal. Trocentos estudos aí baseando que as pessoas melhoram, tem outra para Alzheimer e tudo, melhorando a cognição e tudo. Por que que não testa? Aí a pessoa fica muito no comodismo e tal, com medo, porque o médico nunca falou, então aí pronto, vai pro médico, que o médico é aquele obeso que não lê nada de nada, segue diretriz, e aí fica naquele negócio. Então, é o que eu falei, tem que assumir a responsabilidade, eu comprar algumas brigas para você colher seus benefícios. Filho. Se não, você não está decidindo, outra pessoa está decidindo por você. Então, eu prefiro quebrar a cara pelas minhas escolhas. É muito louco, né? Porque é a base nutricional, né? Mudamos agora, mas assim, a escola te ensina isso, a família te ensina isso, a faculdade te ensina isso, Sempre. falam isso. E é uma coisa que, sinceramente, não era para se preocupar com isso. É igual você não está preocupado com se seu advogado está atualizado. Pô, você viu aquela última a jurisprudência que saiu, ou então se o mecânico, ó, você viu que agora tem uma nova peça da. Não, você acredita que a cada pessoa tem as suas condutas melhores feitas para resolver os problemas. Mas quando chegou na parte de nutrição, você tem que ficar atento, porque quando você vê lá o lobby e as influências não tem nada a ver com de fato o que é o melhor de saúde, sim o que é o melhor para o bolso e para o negócio, aí tudo muda. Aí você tem que falar, pô, eu vou ter que gastar minha energia para poder, porque é minha saúde, né? Eu não posso confiar cegamente. Isso nessa parte nutricional. Oftalmologista, ortopedista, as outras coisas é fantástico. Você vê que funcionam as operações, você vai lá que, pô, tô precisando tirar um cisto, pô, eu quebrei, vou trocar, botar uma prótese. Isso aí é uma maravilha, realmente. A medicina nas melhores práticas, um negócio fantástico. Mas chega na parte aí de prevenção de doença, o estilo de vida, acabou, velho. Os caras não. É algo realmente Aí a gente entra numa seara bizarro. também da teoria conspiracional, que se a gente começar a falar, tem lobby de É, indústria farmacêutica, de alimentícia, de família, de empresa, de global. E assim, eu particularmente acredito muito nisso. E quando eu fui sim. para carnívoro, para essa dieta limpa, mudou completamente a minha vida, então me fez acreditar cada vez mais. E esse é o argumento que ninguém vai tirar de você, velho. Acabou. Falei, pô, caramba. Curiosidade, para te perguntar, você é um cara cristão, eu já percebi que você lê muito, estuda muito, falou sobre o estoicismo aí no começo. Você Sim. tem algo vinculado a não só o cristianismo, mas espiritualidade, alguma mensagem, alguma religião, algo que você já leu e que te chamou a atenção vinculado a essa alimentação limpa? Porque eu já vi várias. Cara, isso aí realmente tem tudo a ver, né? Porque se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele para poder você conseguir fazer por mais tempo o bem para as pessoas. Você é uma pessoa doente, você acabou. Você, na verdade, você vai depender dos outros para que façam bem para você. Você não vai poder fazer caridade, você não vai poder cuidar do outro. Eu sou católico, né, mas graças à minha filha, que eu realmente voltei, eu estava muito afastado minha vida inteira em relação a isso. E aí minha filha, quando nasceu, minha esposa também falou, gente, eu tenho que batizar ela, voltar e tal. Enfim, aí eu voltei estudando realmente muita. Tanto que os últimos 3 anos eu tenho estudado mais essa parte doutrinal, de teologia, de filosofia e tudo, do que qualquer outra coisa que é a parte de nutrição. E vou lhe dizer que isso aí foi o que faltava também, porque, sei lá, uns 5 primeiros anos que eu comecei a estudar só a parte de nutrição e tudo, que eu estava bem focado nisso, em melhorar realmente minha saúde física, consegui resolver, né? Eu acho que o conhecimento que eu já adquiri, básico aí, eu consigo manter uma saúde ok pro resto da minha vida. Então, minha parte física diria que estava tudo já organizado, mas a parte realmente espiritual ainda estava muito capenga. E aí foi a outra parte que fechou. Quando veio minha filha, que eu precisei fazer essa imersão, e hoje em dia eu vivo plenamente isso aí, foi o que fechou a conta certinha, porque aí eu tenho minha paz de espírito, literalmente, sei agora, tenho meus propósitos, melhorou minha conduta absurdamente em várias coisas, decisões do dia a dia, e a parte, beleza, o corpo já está ok, agora a mente também está ok, o meu espírito está ficando ok, então são as duas coisas, mas eu também entendo que é mais fácil você evoluir essa parte espiritual quando você está sem doença, quando você está capenga. Porque se você está doente, está com alguma coisa, você quer ficar bom daquilo aí. O doente, você só tem um desejo. A pessoa saudável tem 1 milhão de desejos. Então, você está doente, você quer resolver aquilo ali. Uma vez que você resolveu, você vai querer se elevar. Você quer algo mais, quer algo mais. E aí, esse algo mais é que você vai prestar atenção e vai ver justamente onde é. Então, para mim, funcionou assim. Minha evolução tem sido essa e eu não tenho como desvencilhar. Porque isso aí é um ciclo virtuoso, né? Você acaba desenvolvendo outras coisas, inclusive, beleza, o jejum mesmo, a quaresma agora, eu fiz,
o propósito você tem que botar aquele que dói mais. Então, no meu mesmo foi com, eu tenho uma gula, sempre tive pecado da gula, então é uma coisa que me ajuda, me fortalece mais. Ah, beleza, eu fazia isso pela parte só de querer emagrecer, ou melhorar, ou entrar em cetose, autofagia. Hoje você já tem outro fortalecimento ali que supera todos esses aí, que é a parte espiritual. Pô, eu tô aqui me comprometendo com o propósito. Enfim, fecha a conta para mim, sem dúvida, um apanhado, não só no relacionamento com minha esposa, isso aí melhorou absurdamente, que a gente tem outra visão agora, valores iguais, assim, metas parecidas, a criação dos nossos filhos, nossos filhos, se vier outro que venha, né, mas por enquanto só tem uma, é, é, a gente vê na prática a conduta, enfim, tudo melhora, né? Mas eu acho que tem que ser cada um no seu tempo e cada coisa vai acontecendo. São mudanças que vão sendo feitas, né, ao longo do tempo, conforme a gente também vai estar preparado. Eu fico olhando assim, pô, tanto essa parte de alimentação, se eu soubesse antes, essa parte espiritual, se eu já tivesse começado antes, mas talvez eu não comecei antes porque eu não estaria pronto para isso, eu não tinha maturidade para isso. Enfim, eu acho que as coisas vão acontecendo é, no momento certo, né? Agora, a gente tem que ficar atento para poder perceber isso, né? Essa brisa suave que às vezes vem, a gente dê as oportunidades, não tem que prestar atenção e aí se joga de cabeça, velho. Mas é fantástico. Eu acho que realmente é perfeito e é fundamental para que as pessoas consigam, sei lá, se em algum momento despertar para isso, velho, porque a vida Eu, modifica em todos os aspectos. eu senti muito essa conexão, essa virada de chave, minha espiritualidade ficou elevadíssima, assim, de eu estar conectado, tanto que eu voltei para a igreja, me converti 100%, fiquei, assim, outra Cara, pessoa, outro ser humano, mudei o ambiente, mudei minhas amizades e tudo assim. Parecia que eu estava me purificando realmente. E inacreditavelmente por conta do meu alimento, né, que eu estou alimentando meu corpo e e foi você mudando. está com a mente mais limpa, o seu corpo está funcionando melhor, justamente. Você consegue se elevar mais. A pessoa que está com a mente cheia de dopamina, cheia de coisas nebulosas, cheia de vícios, é mais difícil você realmente conseguir prosperar nesse aspecto. E eu com minha cabeça assim justamente de mais analítico, mais, de procurar saber as vezes, foi outra coisa, né? Quando eu caí também, eu falei, pô, eu quero saber de tudo, eu quero participar de tudo, eu quero entender, eu quero não só a parte histórica, mas a parte, o significado de cada coisa, por que que isso aí realmente tem que ser assim, por que que foi decidido. Aí é a imersão total. E lhe digo que aí nos últimos 3 anos estudando, do mesmo afinco que eu estudei para nutrição, eu não vi nenhum motivo, na verdade, só motivos para poder continuar estudando mais e melhorando mais nesse aspecto, porque não vi nada assim, pô, isso aqui era argumento fraco, então não era assim que eu esperava, então é mais. Não, é justamente ao contrário, é a ponta do iceberg que eu não estou nem no início da caminhada ainda para conseguir alcançar melhores graças. Véio. Isso aí, para mim, foi o mais fantástico. Falei, caramba, todo dia é um aprendizado novo, é uma melhora nova, principalmente na parte né, humana, né, que beleza, a saúde está ok, mas enfim. O plano, na verdade, não é esse aqui é transitório. Né? Eu entendo dessa forma. Então, é muito melhor você elevar sua alma, que o resto, filho, uma passagem que cheia de- E detalhe, né? Você pode estar. Vai ter os sofrimentos, as dificuldades, isso aí, claro, mas entender até nisso. Por que essas coisas acontecem é justamente para a gente melhorar de alguma forma. É sempre. Tudo tem um propósito, a gente só não consegue enxergar, porque a gente é assim. Então, é outra coisa que abre a mente. Falei, pô, isso tá acontecendo isso e tal. Eu falei, calma, dá o zoom, esquece, ou então simplesmente confia, que depois aí, via de regra, a gente vê assim, ah, tá, entendi agora. Mas a nossa Eu soberba acho que é uma das coisas que atrapalha. na hora que você começar a mudar já a alimentação, você começa a dar um zoom out, você fala, pô, eu tô É, mudando isso aqui, eu tô começando a enxergar outras coisas, parece que realmente eu estava errado em relação a isso e agindo de forma errada, quem garante no resto todo? Vamos testar tudo e ver como é que a gente vai responder, né? Qual é o impacto que isso aí vai ter na sua vida. Isso aí é a melhor coisa. E não, e mais uma vez também, não porque todo mundo está fazendo isso, é porque. Não. Eu vou lá, investigo e, da mesma forma, se perguntar por que você está fazendo isso, por que assim, eu consigo responder também, baseado na minha opinião, no que eu tenho estudado, no que eu tenho vivenciado, sentido principalmente. Então, e esse daí, assim como na alimentação, o impacto é grande, né? Nessa parte espiritual também. Então, é uma coisa que você não consegue tirar da pessoa, nem fazer um estudo para avaliar aquilo ali. É uma experiência para cada um vai dizer. Então, única. essa é uma coisa que você não consegue tirar. Então, por que você vai fazer isso? Eu vou continuar fazendo porque eu quero continuar sentindo dessa forma. Então, é outro É aspecto única, né? fantástico. É única. Mas a gente precisa se dedicar, né? Não tem jeito.
esses maiores benefícios levam a maiores empenhos e maiores trabalhos e dedicações, mas as recompensas valem a pena, sem dúvida. É o sacrifício. É, eu também tô nessa missão. Porra, Maurício, muito legal. Vamos tentar marcar mais vezes algumas conversas, pegar o seu horário aí, pelo menos a cada 15 dias, uma vez no Agora, mês. Acho que é bacana, é, porque tem muito nesse, conhecimento, cara. Você sabe muito é, e você testou muita coisa na prática, você, sua esposa, no seu dia a dia, nesses anos procura todos. testar muito, realmente. Antes de divulgar qualquer coisa, a gente gosta de testar. E que é o que eu vejo, né? Hoje tem, ao contrário do passado, você tem informação demais e muita gente falando de coisa demais, e aí eu vejo ainda que é um bocado de dúvida básica o pessoal ainda tem, mas é porque cada um inventa de fazer um curso novo, uma dica nova, e na verdade é tudo mais simples do que as pessoas imaginam. Mas eu entendo que é igual estudar para fazer concurso público. Você vai pegar o material, qual o assunto que vai cair? É tudo que existe, não tem jeito, você é da sua área aí, estude tudo que existe. Aí você paga aquele cursinho, o professor para dar os bisus. Eu falei, não, velho, ó, vai por aqui, porque só precisa disso, o resto ignore, que não vai cair. Então, isso aí, hoje em dia, realmente, eu acho que vale a pena. Eu, dentro do possível, né, tento facilitar e deixar uma coisa realmente mais palatável, porque agora não tem jeito, as pessoas vão tem que se dedicar um pouco. O pessoal gosta muito de ver vídeo de 3 minutos, não quer ler mais de 10 linhas, e aí Mas, fica no muito superficial e fica dependendo do que os outros realmente sempre vão dizer. As dicas que cada um vai dar, vai funcionar desse jeito, meu protocolo é o que funciona e tudo. Então, acaba ficando refém. Né? Quem quiser o cara assiste a prosperar por conta própria, não tem jeito, meu filho. Tem que se dedicar um pouquinho para isso. E é o que algumas pessoas estão conversando, eu falei, esqueça a academia, esqueça ficar treinando uma hora. Essa é uma hora que você ia para academia, meia hora, que seja lá qual for, vai estudar sobre o tema, filho. Aprenda aí, porque é o que vale mais. Você ter a liberdade de saber o que você vai comer, o impacto daquilo ali, é seu superpoder hoje em dia. É sua liberdade de fazer escolhas e se livrar das doenças. Pô, isso aí é uma coisa inigualável. Eu tenho essa pegada, esse propósito de tentar trazer da maneira mais natural, espontânea possível, até porque eu não sou um cara estudioso, eu não sou um cara acadêmico, eu sou um cara curioso, eu leio bastante, eu estudo bastante, mas eu não me aprofundo tanto nessa questão de estudo, né? E eu gosto de fazer na prática. Então, tudo que eu Sim, estou fazendo nos meus treinos, das minhas corridas, dos meus jejuns, eu para que é faço. melhor? É isso no protocolo. Você não treina, caramba, eu tô treinando assim, ó, rendi melhor quando eu fiz isso, ou então se eu comi antes, eu comi depois, ou durante o treino, enfim, é a parte que o outro cara que tá começando também, pô, eu também tô fazendo isso aí. Eu facilmente ia pegar dicas, justamente, aí é que tá. O cara que já treina, já fez tantas provas, não sei o quê, pronto, é esse cara eu quero ouvir falar. Agora o outro que tá lá, tipo, saiu um estudo semana passada, eu acho que foi essa semana, sobre dieta carnívora e atletas no esporte. Eu até postei no site e fiz os comentários, mas não o título do estudo é esse, só que o estudo não foi feito com atletas carnívoros, nem com dieta carnívora, foi feito baseado em inferências de dieta cetogênica. Aí, mas quem vai ler, um cara de jornal, pode pegar uma matéria daquela ali e falar assim, ah, teve efeito negativo em tal ponto, não sei o quê, atletas de marcha não tiveram tão rendimento, mas não tem, o cara tá pegando e inferindo uma coisa de outra, então aquilo ali não serve para quase nada. Só serve para dizer que temos dúvidas porque não temos evidências ainda em atletas carnívoros, como Medeiros, como Thiago Suga no fisiculturismo, Amorim Bodybuilder, tem uma galera aí que tem resultados fantásticos. Você, com certeza, vai na mesma linha, vai se destacar. Então, André Burks, que também participou de vários eventos. Enfim, uma galera que eu já conheço aqui, Maria Abreu. Então, a galera que tem no esporte. Então, essa galera que se eu vou praticar o esporte, eu quero ver essa galera que tem a experiência na prática. E aí, o pessoal que é realmente profissional, aí eu acho que realmente deve ir mais a fundo para poder ajudar o paciente nessas dúvidas. Pô, você está precisando. Ainda mais que eu não lembro, se você não tem diretriz em relação à galera que está fazendo carnívoro ou cetogênica, cetogênica até tem mais, mas carnívoro não tem. Então, você olha aqueles exames, pô, você realmente esses níveis aqui de minerais, de micronutrientes aqui também são baixos, você precisa aumentar. É normal para quem faz isso aí. O nível de T3, que é a tireoide clássica de quem faz dieta carboidrato, é mais baixa do que outro. Mas isso é ruim ou é um padrão normal que o corpo faz quando você está nesse cenário? Então, essa galera que é profissional, eu acho que aí realmente não tem jeito. Tem que estudar e esquecer o que aprendeu na faculdade, porque eles não ensinam nada disso. Sim. E colher muito, é o que a Adolfo sempre faz com a gente. A gente é um poço ali de informações porque você está tendo feedback de alguém que está fazendo, está vivendo aquilo ali. É a melhor coisa. E os estudos, eles avaliam daquele contexto. Quando você vê um desfecho para alguma coisa, naquele cenário teve aquele desfecho, mas no mundo real é totalmente diferente.
Então, até às vezes, os estudos que tiveram mesmo, dieta carnívora, a pessoa foi autorreferido, né, questionário, você se sentiu melhor, ficou bom de alguma doença e tal, a pessoa mesmo que diz, beleza, isso aí é falha do ponto de vista metodológico, né, porque você não controlou tudo, então para dizer que a pessoa está isenta de algum viés. Mas, por outro lado, a pessoa na vida dela é meio real, no dia a dia, ela hoje saiu da dieta, hoje ficou doente e tal, durante o ano treinou, não treinou, enfim. Aquilo aí também tem um cunho Eu tô tentando virar um estudo de caso aí, tô atrás. Pô, é fantástico, né? É, Porque ali você pega realmente do caso do dia a dia e você. E se tem sim. uma galera e você pegar e parar para analisar que são hoje milhões de pessoas no mundo com resultados positivos, isso aí, pelo menos para a maioria esmagadora, eu não vejo. Quem desistiu da carnívora, beleza, desistiu, mas não é diferente do veganismo, que desistiu porque estava quase morrendo, a pessoa estava com alguma doença ou não aguentava mais, o corpo estava falhando. É justamente o contrário, porque teve saudade de comer de tudo um pouco, do carboidrato e tal, beleza, nada contra. Mas você vê que é a diferença, né? Quando sai daquele protocolo, é mais por alguma outra coisa emocional. Não porque estava com alguma deficiência de saúde, ou então causou algum dano realmente. Isso aí eu não desconheço até hoje, 10 anos olhando casos assim, não tem assim, fulaninho teve teve o caso do médico aí que realmente as placas dele aumentaram, mas ele já tinha placa antes também de começar uma área de carnívoro, então tem muita nuance. Não, tem que todo mundo tem que avaliar as coisas e tomar uma decisão realmente baseada com as melhores informações possíveis naquele momento. Depois descobrimos que não era assim, beleza, aí já mudou o cenário e você muda a sua opinião ou sua conduta também, mas Ah, é, não tem como. é, todo dia é um aprendizado novo, não tem jeito não. Tá, não tem como. Pô, Maurício, vou te liberar aí, vão dar 10 horas já, pra você ficar tranquilo. Vamos Só nessa. ter, eu gosto de trocar esse tipo de ideia, é legal trocar essa ideia com gente inteligente, né? Tem base, tem conhecimento que a gente consegue desenvolver. Vou te deixar aberto o convite, eu vou deixar esse vídeo salvo aí no Reels e sempre que a gente puder bater esse papo, trazer, promover mais esse encontro, eu acho que é importante porque, cara, as Vamos pessoas sim, sabem disso, né? Isso é conhecimento e acredito que o seu intuito igual o meu é compartilhar esse conhecimento e tentar melhorar ao máximo a vida das pessoas aí da forma que a gente puder. com certeza. Eu agradeço a oportunidade também, eu gosto de falar. Não sou muito de gravar, né? Meu negócio é mais realmente textual ali. Eu não tenho essa moda de pegar a câmera, falar, então vou gravar um vídeo aqui. Eu nunca fui muito mais nessa época. Eu prefiro. Minha contribuição é justamente mais nessa parte, que é a parte mais chata, né? Que as pessoas não gostam, mas que eu acabei descobrindo que eu gosto, né? Então, a partir daí, eu comecei quando desenvolvi o hábito, ou seja, a mudança para aquilo ali me forçou e já despertou vários outros benefícios, inclusive a leitura. Então, hoje em dia, qualquer hora que eu estou parado em algum lugar, eu estou lendo um livro de alguma forma, seja no celular, ou livro físico em casa, que é o que eu prefiro. Enfim, são hábitos que eu não tinha antes, mas devido a isso aí, fez o clique, porque eu falei, cara, eu quero aprender muito mais, quero entender sobre isso, sobre aquilo, para poder é, é, fechar, né? Ter essa independência e não ser mais vaca de presépio e agir com a manada, né? Ter as opiniões, que eu acho que é o mais importante. Por mais que eu tenha divergência com qualquer outra pessoa, mas se aquela ali, a pessoa tomou a decisão por ela mesma e com os seus motivos, qualquer esquerda, pô, tem que respeitar, isso aí é outra coisa. O que eu acho ruim é justamente a galera que ao contrário, é militante pela opinião dos outros. Isso aí, para mim, é ridículo, né? Em qualquer assunto. Então, eu acho terrível. É Uma foda. coisa mas é um trabalho mais difícil, né? E cada um tem que ver, despertar de alguma forma, né? Eu Aí, assim, prefiro ignorar e seguir minha vida, porque eu não gosto de gastar energia com essas coisas também, não. Acho que não é. é, e a gente que está falando muito desse tema, vão ter sempre os haters, tem a galera que vai querer estourar. Essa galera, eu não gasto minha energia. Então, Não, se não. vier, tem uma dúvida realmente sincera com alguma coisa, eu paro sempre, tento explicar, ajudo, indico, mando referências e tudo. Mas se vier só com fala, eu nem procuro bloquear, né? A menos que justamente fique um, dois, três e eu fique enchendo o saco, aí não tem jeito. Mas, via de regra, eu quero simplesmente compartilhar o que eu recebi também de graça no passado, né? Quantas pessoas, quantos médicos, quantos profissionais dedicaram, fizeram lives e publicaram artigos que eu consumi e consegui adquirir isso. Então, eu tento retornar e servir aí como referência, né? Um alento para quem está chegando agora, não existe nada. Tem. Quando eu vejo essa frase, não temos ainda estudos, aí eu digo, então, aí eu já sei que a pessoa também não parou muito para poder se dedicar a isso. Sim. Porque
Só tem, né? Aí o pessoal, mas não é estudo randomizado e não sei o que, não. Isso aí nunca vai ter, por esqueça. É uma coisa que não traz dinheiro para ninguém, não vai ter benefício para ninguém. Patentear que a carne vai fazer bem, a gente já sabe isso, não precisa ter estudo para isso. Basta você testar que você vai saber isso. Então, deveria ter. Só precisa ter um acompanhamento para poder garantir que você está fazendo o caminho correto. Numa geração, numa era que a gente está normalizando caneta e demonizando a carne, acho que a gente não tem É, muito o que falar, discutir com essa galera, cara. não, é isso. Aí vai depender justamente do propósito. Você tem que começar com as perguntas. Qual é o seu objetivo? Por que você está fazendo isso e tal? E aí vai à frente ou não. Antes de falar, eu procuro já saber se eu vou gastar meu latinho ou não com a pessoa. É isso. Eu sou desse jeito É, com também. certeza. Mauricião, obrigado, irmão. Valeu. Obrigado mesmo. Gratidão aí. Continue com o trabalho, é incrível, maravilhoso. Sou seu fã. Vou continuar compartilhando conteúdo aí que você gosta. Valeu. E Eu estou boto pra... aqui também para a gente seguir nessa missão e seguir junto. Pronto, a gente marca outro bate-papo aí com dúvidas. E aí sempre vão ter alguma coisa mais pertinentes, né? Dependendo do contexto. Hoje eu falei assim, você falou, pô, vamos falar sobre algo e tal, porque a galera é crítica. Eu falei, é. Mas aí o que eu tinha pretendido mesmo trazer mas ia ficar muito chato. Eu tentei fazer a avaliação, né, em relação ao, mas é porque é um tema, tá aí um tema bacana que eu nunca tinha conversado sobre isso. E aí eu pude falar não só das evidências que tem aqui, não mostrei slide nem nada e tudo, mas tentei falar por alto o que realmente indica, ou seja, esse impacto negativo, e ao mesmo tempo dar meu feedback de uma pessoa que continua bebendo álcool, faço o uso, sei das coisas, mas é pertinente. Assim como outros cenários, né? Se você usa suplemento, se você está treinando, tem como é que tá o sono, são Cara, outras coisas que vamos fazer um aulão que aí tu abre teu slide, traz tudo e aí a gente fica, meu irmão, fritando, joga pro YouTube depois e deixa rodar. Pô, eu acho iradíssimo. pode ser algum tema assim específico e tal, que é interessante. Mais para frente a gente vê alguns assuntos assim que são bacanas ainda, que pode ainda causar algum tipo de dúvida, então algumas dicas é bacana. Vamos organizar. Eu acho Top, válido mesmo. top. Irmão, obrigado. Valeu. Valeu, Mano, Maurício. até a Tamo junto. próxima, meu velho. Um abraço aí para todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso. E valeu. Até a Valeu. próxima. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu mesmo, obrigado. Tchau, tchau.